Boa noite, mestre. Boa noite, Boa noite, professor. estamos começando aí, Tufi. Tá bom. Boa noite. Nós estamos hoje com mais uma edição da nossa série de webinars sobre ensino médico em cirurgia. É uma parceria do capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Regional de São Paulo, da ABEM, representada aqui pelo nosso colega, membro titular do CBC, professor Aristides. E me cabe fazer a abertura dessa sessão muito importante, em que nós vamos discutir o processo seletivo da residência médica, enfocando o instrumento da OSCE na avaliação de habilidades cirúrgicas, na seleção de residentes. Esse é um tema muito oportuno no momento em que nós estamos discutindo qual o melhor método de desenvolvimento dos nossos programas de residência, não só na cirurgia geral, mas também nas especialidades. Há uma grande discussão atual sobre o treinamento em cirurgia geral e, eventualmente, o acesso direto das especialidades. E, como parte desse processo, é muito importante a gente considerar que a residência hoje em dia é cada vez mais disputada, porque os egressos das nossas escolas médicas não têm tantas opções, principalmente na área cirúrgica, para desenvolver os seus treinamentos e especializações. Por isso que é muito importante a gente discutir esse tema, discutir essa metodologia que é tão prática, tão importante no nosso dia a dia. E, para isso, foi convidado o professor Pedro Lourenção. O professor Pedro Lourenção é cirurgião pediatra e professor associado e livre docente em cirurgia pediátrica do Departamento de Cirurgia e Ortopedia da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. E a seguir vai ser feita uma discussão coordenada pelo professor Gerson Alves Pereira Júnior. O professor Gerson, além de ser um dos organizadores desses webinars, junto comigo, o professor Aristides e o professor Tufik Ambarnet, ele é o diretor do Departamento de Educação Médica em Cirurgia do capítulo de São Paulo do CBC e professor da Universidade de São Paulo no campus de Bauru. O professor Pedro Luiz, muito obrigado pela sua presença. Pode iniciar a sua apresentação. Obrigado, boa noite. Eu vou compartilhar a tela aqui. Perfeito. Ok. Boa noite, então, a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite, né? Estou muito honrado, muito feliz em poder participar desse evento organizado pelo CBC e pela ABEM, né? E eu estive como coordenador da COREME, aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, entre os anos de 2017 e até junho do mês passado. E, com isso, na coordenação do nosso processo seletivo. Eu vou trazer aqui alguns dados, né, para a gente conversar sobre, debater um pouco da utilização do OSCE na avaliação de habilidades na seleção de residentes. Então, o exame clínico objetivo estruturado, mais conhecido por sua sigla em inglês, né, OSCE,
Ele foi descrito, primeiramente, pelo professor Ronald Harding, na década de 70, no Reino Unido. E ele e os demais colaboradores propuseram essa nova metodologia para avaliação de competências clínicas, através da observação na prática de aspectos que podem ser avaliados através de uma situação que é controlada. Para isso, eles propuseram a realização de estações sequenciais que podiam avaliar aspectos relacionados à história clínica, ao exame físico, à interpretação de exames. O OSCE teve, ao longo das últimas décadas, uma grande expansão no seu uso. E ele se desdobrou também para a avaliação de novas competências, como, por exemplo, procedimentos, técnicas. Devido aos bons resultados, né, dessa metodologia, ele passou a ser muito utilizado em processos seletivos e também em exames de licenciamento médico em alguns países. O OSCE hoje ele é considerado como um tipo, né, de avaliação de desempenho diretamente observada em situações estruturadas. Junto, né, nesse grupo de formas de avaliação estão os chamados derivados do OSCE, né? Entram o CSA, o PACES, que são metodologias de avaliação de casos completos, buscando avaliações de competências clínicas e várias competências de uma mesma estação, que seria muito mais completa. Tem um outro subtipo, que é chamado OSATs, que são estações sequenciais para avaliação de procedimentos e técnicas, então mais direcionado a isso. São vários os subtipos que são descritos na literatura, mas todos eles acabam sendo conhecidos como um tipo de OSCE. E quais são as habilidades e competências que podem ser avaliadas por essa ferramenta, né? Todas aquelas que a gente considera importante na formação de um médico geral, de um cirurgião também. Então, aspectos relacionados à anamnese, a capacidade para realização e conhecimento para realização do exame físico, de interpretação de exames, aspectos relacionados ao raciocínio clínico e o estabelecimento do diagnóstico, habilidades para prescrição e para conduta, habilidades para realização de procedimentos e técnicas, e também habilidades e competências relacionadas à comunicação e à orientação dos pacientes. Quais são os pontos fortes do OSCE? Então, o OSCE ele pode ser realizado em diferentes áreas, ele não é exclusivo para a medicina, né? Várias profissões em saúde utilizam essa ferramenta na avaliação. Ele pode ser utilizado também em diferentes níveis de formação, durante a formação acadêmica, durante a residência, né? É uma ferramenta válida, desde que haja alinhamento entre o conteúdo que está sendo administrado ou que será avaliado e as competências que estão sendo avaliadas nas estações. É uma avaliação considerada confiável. Essa confiabilidade depende um pouco, né, do número de estações. Há estudos que indicam que ela chega a ter uma confiabilidade de até 90% se 10 estações forem realizadas. Então, esse número de 10 estações é um número que geralmente é considerável para que o instrumento de avaliação tenha um grau de confiabilidade adequado. Essa confiabilidade ela é influenciada pela padronização, então a gente vai falar muito disso daqui um pouco, pelo treinamento dos atores, dos avaliadores, né? Outro ponto forte do OSCE é que ele permite um grande número de avaliações simultâneas, e por isso ele é bastante interessante para processos seletivos com grande número de candidatos, né? Ele permite a construção de várias estações que rodam simultaneamente, e a gente consegue fazer isso com uma dinâmica adequada com o número de alunos que vão passando de forma rápida nas estações sucessivas. Para avaliações formativas, mais em nível de graduação e também de residência médica, é uma ferramenta que fornece a oportunidade de feedback, e com seus aspectos motivacionais para a formação. Entretanto, há dificuldades. Há necessidade de uma área física ampla, um espaço físico. Há uma necessidade de pessoal para trabalho mesmo, então avaliadores, atores, pessoal de apoio, isso tem seu custo, né? Os modelos, os equipamentos, muitas vezes eles são
eles possuem dificuldade para aquisição por conta do seu preço ou são pouco disponíveis. O custo financeiro, o custo logístico para aplicação em larga escala do OSSE. E também limitações do próprio método. Não deixa de ser uma situação simulada, não é a situação real. E há também a subjetividade de análise que está ligada aos avaliadores, né? Apesar que isso a gente consegue diminuir com um bom treinamento dos avaliadores e com um checklist bem estruturado. No nosso processo seletivo, na Faculdade de Medicina de Botucatu, esse processo seletivo ocorre em parceria com a VUNESP, e desde 2007 ele é dividido com uma prova objetiva, que vale 50% da nota, uma prova prática, que vale 40% e é a segunda fase, e 10% de arguição de currículo. Essa segunda fase, a fase prática, ela é composta por um OSSE com 5 estações, uma de cada uma das grandes áreas, e também por um teste adaptativo computadorizado, também com 5 estações, cada uma relacionada a uma das grandes áreas. Na segunda fase, que já é uma fase que passou por uma triagem, né, a primeira fase objetiva, geralmente participam dessa segunda fase de 500 a 600 candidatos. E para você ter uma ideia do quanto que a gente precisa de pessoal para trabalhar, em torno de 200 a 250 pessoas. Então, a gente precisa de uma colaboração, uma rede de pessoas trabalhando bastante grande, né? Os candidatos chegam, a gente divide esses 600 candidatos em 2 turmas, 2 horários de entrada, de acordo com a ordem alfabética das especialidades, não é? Então, isso é para o nosso concurso de acesso direto. Então, de acordo com as especialidades, então as especialidades que começam com letra A, anestesiologia, vai no primeiro horário. As especialidades com letras mais para frente do alfabeto acabam entrando no segundo horário. Os candidatos são recepcionados, são orientados e ficam no local de espera, onde tem alimentação, tem banheiro, tem cadeira, um espaço amplo para eles ficarem aguardando, né? E aí eles são chamados para as estações OSSE. São 5 estações, divididas em 10 ilhas. Cada ilha tem as 5 estações e o candidato vai rodar, primeiro na cirurgia, clínica médica, gineco-obstetrícia, pediatria e saúde coletiva. Então, 5 candidatos por vez em cada uma das ilhas. Cada estação dura por volta de 5 minutos, então, em mais ou menos 30, 35 minutos, a gente consegue rodar 50 candidatos. Esses candidatos saem do local do OSSE e são levados de ônibus para o local onde estão os computadores, para eles fazerem o TAC. O TAC também são 5 estações, um tempo aproximado de 30 a 35 minutos, são 50 computadores divididos em 2 salas. Depois disso, eles são levados de ônibus para uma sala de espera, onde eles ficam também com alimentação, banheiro, assento adequado, um lugar bastante espaçado, até a segunda turma entrar. E aí eles são liberados, para que não haja nenhuma forma de comunicação. Então, é toda uma rede de estrutura que é bastante trabalhosa, não pode ter furo, né? E para que o processo tenha a sua credibilidade, a sua idoneidade preservada. Então, esse aqui é um exemplo de uma ilha com as 5 salas do OSSE, né? Cada estação, né, cada sala é representada por uma questão de uma das grandes áreas. Então, uma sala de cirurgia, uma de clínica médica, uma de saúde coletiva, outra de GO e outra de pediatria. 5 minutos em cada estação, e nós utilizamos para avaliação o checklist de forma computadorizada por meio de tablets. Então, o candidato chega, ele tem a sua etiqueta para cada uma das áreas, um leitor de leitura óptica já libera a avaliação e o avaliador já aparece para ele o checklist para ele fazer a avaliação. Isso faz com que a nota
saia muito rapidamente. Obviamente, por se tratar de um recurso de informática, a gente sempre tem um plano B. Então, na sala, a gente tem o mesmo checklist impresso e essa etiqueta que tem o código de barras, se houver algum problema, ela é colada no plano B em papel. E para a gente desenvolver, né, qual a nossa experiência no desenvolvimento de uma questão, né, de um OSC, dentro de um OSC. Então, a primeira etapa, né, é a gente definir as habilidades e as competências que nós vamos avaliar. Para isso, no nosso concurso, a gente tem 5 habilidades e competências que são as que a gente seleciona, as mais importantes. Anamnese, exame físico, raciocínio clínico, diagnóstico e conduta, procedimentos e técnicas e comunicação e orientação. E nós temos as 5 grandes áreas. Obviamente, há uma tendência para que a questão de cirurgia seja aquela que vai avaliar mais procedimentos e técnicas. Mas cada questão avalia mais do que uma habilidade. Há uma grande mistura entre as áreas e há uma grande mistura entre as habilidades e competências. Vamos ver alguns exemplos. Exemplos de estações que nós já utilizamos para cirurgia. Então, nós já tivemos uma questão, né, do OSCE, que era basicamente a habilidade que a gente queria, a competência que a gente queria era retirada de história. Era um caso de apendicite aguda. E aí o candidato tinha que entrevistar o paciente. Exame físico, já tivemos um caso de abdômen agudo perfurativo e que o ponto central da questão era a realização do exame físico de abdômen e o diagnóstico de reação peritoneal e depois disso, junto com os exames de imagem, um diagnóstico de abdômen agudo perfurativo. Raciocínio clínico, esse geralmente está em toda questão. Sempre a gente busca com que o aluno faça, o candidato faça um diagnóstico e tome pelo menos uma conduta. Então, nós já tivemos fraturas, nós já tivemos abdômen agudo perfurativo por úlcera, derrame pleural, procedimentos e técnicas. Já tivemos sondagem nasogástrica, sondagem vesical de demora, montagem de mesa cirúrgica, sutura, imobilização, toracocentese, então uma série de procedimentos. Comunicação e orientação. Por exemplo, na questão de sutura, era após uma mordedura de cão. A história do paciente era uma mordedura de cão. Então, havia necessidade da orientação da vacina antitetânica, da vacina antirrábica, de quando se faria a retirada de pontos, de como se faria o curativo. Então, além de fazer a sutura, além da habilidade e da competência para a sutura simples, havia também a avaliação da comunicação e da orientação do candidato ao paciente. Segunda etapa é criar o cenário. E aí, na minha opinião, é a parte mais gostosa que a gente tem ali, é a hora da gente imaginar, pensar em situações e criar um cenário e as instruções, que são aquelas instruções que vão na parede que o candidato vai ler assim que ele entrar na sala da sua estação. Vou ler aqui bem rapidamente um exemplo, tá? Então, o cenário é o centro cirúrgico, o candidato vai chegar e ele vai ler. Você é plantonista de um hospital geral e é solicitado a atuar auxiliando o médico cirurgião em uma apendicectomia de uma criança de 7 anos, acumulando as funções de instrumentador cirúrgico e de primeiro auxiliar. Observação: considere-se devidamente paramentado sob técnica asséptica. Tarefas: posicione a mesa cirúrgica de acordo com a cirurgia. Então, a gente tinha o paciente, né? Nós tínhamos o ator, que era o cirurgião, e a mesa cirúrgica, e o candidato tinha que colocar a mesa no lado correto do paciente para fazer a instrumentação. Distribua as placas identificadoras dos grupos de materiais cirúrgicos nos respectivos quadrantes da mesa. Então, a gente tinha 4 placas: síntese, preensão, hemostasia e diérese, para que fossem distribuídas na montagem da mesa, né, de forma adequada. Identifique e retire os seguintes instrumentos da caixa. Então, tinha uma caixa cirúrgica, colocando-os nos respectivos quadrantes, um de cada vez, verbalizando o nome de cada um dos instrumentos. Kelly, tesoura de maio, cabo de bisturi e porta-agulha. E, por fim, quarta tarefa, passe os seguintes instrumentos para o cirurgião, que era o ator: tesoura de maio,
e bisturi, considere-o com lâmina. Então, a gente não tinha lâmina, mas considere-o com lâmina, né? Depois disso, depois de criado o cenário, a gente tem que criar um checklist. Como que nós vamos avaliar o que a gente está querendo, né? Então, nesse caso, o nosso checklist envolvia todas essas etapas, posicionou corretamente a mesa, colocou corretamente as placas, identificou e retirou os instrumentos, entregou adequadamente. E aí é isso que aparece no tablet do avaliador no momento que ele está fazendo a avaliação. Ele vai colocando sim e não. O avaliador não tem o conhecimento da pontuação. Ele não tem o conhecimento da pontuação. Isso está no sistema para avaliação. Isso foi definido pela banca e está no sistema para avaliação. O avaliador não sabe quanto vale cada questão. Obviamente, se a gente tiver algum problema com a informática, é muito raro de acontecer, mas às vezes acontece, a gente tem um plano B, que é esse local para que seja colada a etiqueta do candidato e que seja preenchido à mão. Depois, o treinamento dos atores e das simulações. Testar as simulações e treinar os atores. Então, nesse caso, o ator ia ser o cirurgião que ia receber o instrumento. Ele recebe uma orientação e é treinado pessoalmente para isso no dia do OSCE. Então, ele vai saber, o avaliador e o ator só tem conhecimento da questão depois que eles entraram no local e que os alunos também entraram no local. Todos os avaliadores, todos os atores ficam sem telefone celular, sem comunicação, isolados também. Então o ator recebia, você será o cirurgião que está operando uma apendicectomia em uma criança de 7 anos. Nas 3 primeiras tarefas, o candidato deverá montar a mesa cirúrgica. Na 4ª tarefa, ele irá entregar para você 2 instrumentos cirúrgicos, um de cada vez. Você deverá estender o braço direito com a mão espalmada e pegar os instrumentos um de cada vez. Após pegar um instrumento, deixe-o sobre a mesa, ao lado do boneco. O candidato não deverá falar nada com você. Se ele falar alguma coisa, diga que não sabe. Quando o candidato sair, arrume a mesa e reponha os materiais. Dúvidas, solicite a coordenação da prova, né? Depois, outro ponto é o treinamento dos avaliadores. A gente busca avaliadores que sejam da mesma grande área de atuação. Então, os avaliadores da questão de cirurgia são cirurgiões, né? E aí, por fim, antes de começar, a gente faz um ensaio geral. Então, a coordenação da prova trabalha como candidato, e aí nós vamos testar o avaliador, vamos testar o ator, vamos testar os modelos, para que tudo saia, a hora que começar a prova, tudo saia calibrado da mesma forma. E aí, qual o impacto do OSCE para avaliação em um processo seletivo de residência médica? Eu trago aqui alguns dados gerais da prova, da nossa prova, do ano de 2018 a 2020, e o que a gente vê é que há uma correlação não muito adequada entre a nota do OSCE e da prova objetiva. Isso é esperado. São habilidades diferentes, né? O que a prova objetiva mede é uma coisa, o que o OSCE mede é outra coisa, e é justamente por isso a importância de a gente ter métodos avaliativos diferentes numa avaliação de processo seletivo. Com relação à estação de cirurgia, então a gente vê aqui a média, né? Uma média, nesse ano de 2019, foi o ano dessa questão que eu apresentei, uma média 6, tá? E aí a gente vê que a gente tem, somente para esse ano, a gente conseguiu ver uma diferença entre os candidatos que prestaram cirurgia geral e os que prestaram as demais áreas. Para esse ano a gente teve uma diferença significativa. Para os outros anos, não. Em 2018, foi uma questão de fratura, uma questão que media mais ortopedia do que um aspecto cirúrgico mesmo. E em 2020, era um derrame pleural para se fazer tóraco-centese. E qual o impacto, né, da prova prática para a classificação, especificamente para o programa de cirurgia geral ou, nos últimos 2 anos, de áreas cirúrgicas básicas? Nós temos 12 vagas aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu. Em 2020, dos 12 candidatos, 12 primeiros candidatos na prova objetiva e na prova prática, só 4 eram os mesmos. Os outros 8 eram diferentes. Da mesma forma, em 2019,
Em 2018, 5 deles, 5 dos 12, eram os mesmos. Então, a prova prática faz com que mude bastante essa classificação. Falar um pouquinho, rapidamente, sobre o nosso TAC, o Teste Adaptativo Computadorizado. Ele permite avaliações interativas por meio do computador, né, com recursos multimídia, e ele permite avaliar aspectos relacionados à prática diagnóstica e à prática de tratamento. Ele é construído basicamente por algoritmos dinâmicos, cujas respostas, né, as condutas, abrem caminhos diferentes. Então, é como se fosse uma estação do ATLS, que, de acordo com a sua resposta, você pode até acabar com o seu paciente indo a óbito. No TAC é a mesma coisa. De acordo com as suas condutas, você pode ter complicações e, eventualmente, ter o óbito do paciente. Ele permite uma avaliação multidisciplinar, então, muitas vezes, a gente consegue colocar vários conhecimentos de especialidades diferentes dentro de uma mesma questão. Então, por exemplo, na prova de cirurgia, no TAC de cirurgia, nós já tivemos um caso de uma hérnia inguinal encarcerada, que ia para a cirurgia, e ali a gente media também alguns conhecimentos sobre anestesia. Anestesia RAC, anestesia geral, para intubação, o que deve ser, aí aparecia uma foto para que fosse dado o índice de Malampati, né? Então a gente consegue, com recursos multimídia, fotografia, integrar conhecimentos diferentes. Outra questão era uma anemia, então pegava um conhecimento de clínica médica, de hematologia, o paciente tinha uma hemorragia digestiva baixa, e depois a gente media conhecimentos, passava um vídeo até de uma colonoscopia, para conversar sobre screening, etc. Politrauma, então politrauma muito fácil de integrar várias coisas, das condutas levarem a caminhos diferentes. Tivemos uma questão de isquemia mesentérica, que integrava muito a cirurgia vascular, a cardiologia, né? Então tinha ali um eletrocardiograma com uma arritmia, depois tinha a parte vascular com uma arteriografia, e a parte de cirurgia também com a evolução para a isquemia mesentérica. E uma questão que eu trago aqui, alguns detalhes, uma questão bastante geral para a obtenção de um acesso venoso profundo. Então, nessa questão, por exemplo, a gente perguntava, para a obtenção do acesso, qual material você vai querer? O que você vai precisar? E aí o candidato selecionava o que ele ia precisar, né? Aqui nesse pequeno vídeo, a gente tinha a punção, né, a passagem do fio guia, e aí a gente perguntava, qual é o próximo passo? O que deve ser feito? Né? Então, a passagem do dilatador e depois do catéter. E também avaliamos complicações, como um grande hematoma, né, cervical, e também um pneumotórax, de acordo com as evoluções, com as condutas tomadas pelos candidatos. Esse TAC, ele se correlaciona de uma maneira também fraca com o OSCE, e isso é bastante interessante, né? Antes desse estudo, para ser bem sincero, eu pensava que eles iam se correlacionar, que eram habilidades próximas, mas não, ele mede coisas diferentes também, tá? Isso também é uma verdade quando a gente analisa cada uma das grandes áreas, né? E também o TAC correlaciona de forma moderada, também insuficiente, né, com a prova de múltipla escolha. Então, é uma terceira forma de avaliação. E isso é interessante. Quanto mais formas diferentes a gente conseguir avaliar, a gente acredita que melhor vai ser a nossa escolha, a nossa avaliação, no caso do nosso processo seletivo. Então, seriam essas as minhas considerações. Agradeço mais uma vez a oportunidade e espero que tenhamos uma ótima discussão a respeito. Muito bem, Dr. Pedro Lourençon. Obrigado pela apresentação, muito interessante os seus dados, né? E essa análise final mostrando aí aquilo que a gente sempre vê, que as avaliações elas têm que ser multimodais, né? Não existe uma avaliação só que realmente faça aborde todo o conjunto aí de competências, de objetivos que a gente quer avaliar, né? Muito interessante, né? Então nós precisamos realmente
juntar, complementar tipos de avaliação diferente, formativa, somativa. Temos as nossas avaliações práticas, né, da graduação, aí do 1º ao 4º ano, temos as avaliações do internato, e temos também as avaliações durante a residência médica que precisaria ocorrer. E o foco, né, que você mostrou aí, de um processo seletivo, né, de residência. Então, para entrar na residência médica, é uma importância muito grande da avaliação prática. E é interessante, né, que logicamente a gente sempre faz a avaliação prática como uma segunda fase, né, depois de uma prova objetiva, teste e discursiva, né, justamente por essa complementação da avaliação que a gente vê o aluno na prova prática fazendo, né, demonstrando, verbalizando ali e mostrando, né. Então isso mostra todo um controle de habilidades que ele possa ter diversos, que obviamente uma prova objetiva ou mesmo TAC a gente não consegue encontrar. Então eu acho que uma questão muito importante é a seguinte, né, é um grande esforço operacional, né, logístico, envolve muita gente, né, Pedro, muitos custos, e aí vem aquela pergunta sempre, qual que é a importância realmente, né? Será que você mostrou aí, olha, os alunos 4 de 12, 4 de 12, 5 de 12 nos anos consecutivos, será que vale isso tudo? Será que a gente percebe depois no comportamento dos estudantes que fizemos uma boa seleção baseado nessa avaliação prática, né, no desempenho do nosso residente de cirurgia? Como é que será que esses egressos, esses estudantes que passaram, né, na prova de residência, que tiveram um desempenho, eles vão melhor ao longo, né, da residência médica? Como é que será que é isso? Então hoje, né, nós vamos fazer essa discussão baseado nessa sua apresentação e temos 2 convidados. Convidado aqui de São Paulo, o TCBC Renato Melli Carreira. O Renato é especialista em cirurgia pediátrica, é coordenador da Coreme, lá do Einstein, e professor da Faculdade de Ciências da Saúde do Einstein. E também o TCBC Luiz Viana de Oliveira. O Luiz Viana, ele é preceptor da residência médica do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, mestre do capítulo da Bahia, e é um colega, então, de outro capítulo que vem aqui nos ajudar nessa discussão em relação a isso. Vamos começar, então, a primeira rodada com, né, o Luiz Viana, já que é o nosso convidado externo aí. Luiz, você podia começar, depois o Renato fala e a gente vai seguindo as questões aí. Então, fica à vontade, Luiz. Boa noite a todos, boa noite, Gerson. Parabéns aí a Pedro pela excelente apresentação. Queria agradecer aí ao amigo Ramiro, em extensão a todos pelo convite. É um prazer estar participando aqui desse webinar. Assim, o tema é bem interessante, né? Eu acho que um questionamento aí foi fundamental. Será que com essa logística toda se valeria a pena, né? Eu sou adepto e grande entusiasta da simulação para ensinar. Eu acho que um dos grandes prejuízos que a gente tem hoje na formação médica, principalmente do cirurgião, é a inversão, eu acho que dessas ações em que você tem que operar para aprender. Eu acho que você precisa aprender para operar. Então, não só na cirurgia, como em várias especialidades, mas o ósseo é mais uma ferramenta, né? Da forma que Pedro apresentou muito bem. Eu acredito que é uma ferramenta muito importante, até para avaliação, né, do nível do egresso do residente, de repente identificar algumas dificuldades, alguma necessidade que se possa focar. É muito melhor do que você determinar, você detectar isso no meio de uma cirurgia com o paciente, como eu acho que já aconteceu aqui com a maioria dos que aqui estão. Então, é muito desagradável você ter um resultado negativo na cirurgia porque você está naquela
naquela sinuca de bico de ter que ensinar o residente, mas se o residente quer, ele precisa aprender, né? Eu acho que a moeda de troca do residente é a cirurgia, então tudo eu quero operar, né? Tem aquela história, quantas você já fez? Assim, eu acredito que qualquer ferramenta que venha para auxiliar a formação é interessante, né? Concordo que a logística é bem complexa. Sendo bem honesto, lá no Hospital das Clínicas, né, onde eu trabalho e trabalho com residência, a gente não usa o OSS. Eu estou batalhando aí por um laboratório de simulação, principalmente para videolaparoscopia, que hoje é o que a gente mais faz no hospital, são caixas pretas mesmo, a gente trabalha com discussão de casos clínicos, mas eu acho que, apesar de ser uma ferramenta boa, talvez não seja a realidade de muitos hospitais universitários do SUS pela falta de recursos, né? Como o Pedro colocou aí, você precisa, né, eu acho que uma demanda maior de cerca de 200 atores, se eu não me engano, né? Então, isso aí praticamente inviabiliza. Mas eu acho que nada impede de você tentar fazer o melhor, né? Tentar adequar, tentar adaptar. O ATLS, o ACLS usam esse tipo esse modelo de ensino e já são conhecidos e já provaram que o ensino, né, simulação baseada em estações, é uma ferramenta bastante útil. Então, a minha opinião eu acho que é uma ferramenta boa. Infelizmente, a gente não consegue, não deve conseguir implantar em todos os serviços de cirurgia, mas o que a gente conseguir chegar próximo disso é bem-vindo. Eu acho que a simulação, o que eu não concordo, mas infelizmente em todas as residências que eu já passei como preceptor, o modelo é o mesmo, é aquele modelo antigo de residente começar a aprender, começar a operar uma hérnia. A hérnia inguinal é a hérnia do R2, a hérnia umbilical é a hérnia do R1. E a gente sabe que não é bem por aí, você pode pegar uma hérnia umbilical, que às vezes um cirurgião vai ter dificuldade, uma hérnia inguinal, que um cirurgião experiente vai ter dificuldade. Eu acho que a simulação e você ir subindo, né, e elevando os graus de dificuldade, isso ajuda muito o treinamento, deixa o residente, o estudante, mais seguro do que ele vai fazer na hora da prática, né? Então, se a gente pudesse incorporar isso, eu acho que seria um ganho sensacional aí para todas as residências. Muito bom, Luiz, muito obrigado aí pelas suas considerações iniciais. Vamos ouvir o Renato, lá no Einstein. Renato, qual que é a sua experiência lá? Boa noite a todos também, é um prazer estar com todos vocês aqui, uma alegria, na verdade, poder discutir um assunto que é muito, muito, muito importante para nós nesse momento, em que a gente acaba tendo que se defrontar com novos especialistas chegando no mercado com características muito diferentes daquelas que a gente habitualmente encontrava, né? Então, maneiras diferentes de pegar e fazer uma peneira, trazendo os melhores especialistas ou aqueles que teriam melhor potencial para chegar num momento de se formar novos e especialistas que nós gostaríamos de tê-los como os nossos médicos, é premente, é fundamental. E claro que cada etapa que aparece no desenvolvimento do processo seletivo, a gente entende que são questões que acabam complicando o modelo, mas ao mesmo tempo diferenciando o modelo. Então, eu sou um entusiasta de uma prova que seja multimodal, como foi comentado, e a gente vem praticando, na verdade, coisas muito próximas daquilo que foi mostrado pelo Pedro. Aliás, excelente apresentação, Pedro, em que a gente entende que, no início, até parecia uma coisa um tanto confusa para a gente. Por que a gente precisa fazer primeira fase, segunda fase, avaliação de currículo? Por que precisa tanta coisa para avaliar o indivíduo que nem sempre é o indivíduo que a gente gostaria que aparecesse lá como classificado? Mas é a única maneira da gente conseguir identificar quais são, na verdade, aqueles que são considerados os mais interessantes candidatos a cursarem aquele curso que a gente está propondo para este novo grupo. Então, eu
como eu havia comentado, a gente começou a fazer um modelo de avaliação do processo seletivo da residência médica no Einstein já há algum tempo, mas o modelo que a gente trabalha, como primeira fase, a prova objetiva como todos, a segunda fase, que é uma fase prática, na verdade, que são OSCEs, na verdade, varia o número de estações ao longo do tempo. O último ano, infelizmente, a gente teve uma experiência não muito agradável, porque, em virtude da pandemia, a gente tinha que determinar um outro tipo de característica de avaliação dos candidatos. Então, a gente acabou tendo que reduzir o número de casos e não foi uma coisa muito bacana. Reduzir o número de casos traz uma fraqueza, na verdade, na avaliação daqueles que acabaram sendo aprovados. Não que eles sejam de má qualidade, não é isso a questão. Mas a nossa capacidade de discriminação de características de desempenho, ela perdeu, evidentemente. O Pedro colocou isso de maneira clara, que o número que inicialmente foi um número cabalístico, deram 10, como 10 cenários, seria uma boa forma de se discriminar, e de fato, quando você se aproxima de 10, você consegue entender que é uma boa etapa de discriminação. A gente nunca fez, sinceramente, a gente nunca fez um processo seletivo com OSCEs com 10 segmentos, 10 casos ou 10 cenários diferentes. A gente chegou a fazer com 4, com 3. Um ano a gente fez para acesso de pré-requisitos, se eu não me engano, com 5, e que também foi difícil de conduzir, mas a gente chega à conclusão, quanto mais, melhor. Hoje, quanto mais, melhor. O nosso próximo processo seletivo terá 5 estações. E a gente tem uma terceira etapa, que não é o TAC. Eu tenho muitas perguntas para o Pedro sobre o TAC, que eu me interessei pelo TAC, muito, mas a gente faz uma avaliação de currículo que é, na verdade, uma avaliação de currículo pré-determinada, como se fosse um checklist também, daquilo que importa de fato, para não ter aquela loucura na avaliação curricular por parte de quem faz a avaliação do currículo dos candidatos, junto com uma entrevista também, que é uma entrevista estruturada, que são perguntas estabelecidas num período de tempo super curto, são entrevistas de 7 minutos com avaliação curricular associada. Então, com isso, você consegue ter uma interpretação daquele candidato, e a gente se pergunta todo ano o que importa de fato. Qual é o ponto que importa? Aquilo que o Gerson comentou, eu acho que é assim, todo ano, todo mundo que faz prova de processo seletivo pergunta, mas será que a gente precisa de tudo isso? E no final, eu acho que ninguém tem coragem de tirar tudo isso. Todo mundo quer cada vez colocar mais alguma coisa, porque de fato é a maneira mais interessante e inteligente de avaliar os candidatos. Pedro, excelente apresentação. Aquilo que você falou que tem dados, números pouco, um trabalho não tão profundo do ponto de vista estatístico, eu vou negar o que você falou. Tem informação precisa estatística naquela apresentação que você colocou. Perguntas que eu tinha do ponto de vista de discriminação, perguntas que eu tinha do ponto de vista de correlação, você respondeu na sua apresentação assim de maneira tranquila, o que me dá uma tranquilidade enorme falar, eu voto no OSCE, eu continuo votando nele. Muito bem, Renato, muito boa discussão. Eu estou vendo o professor Tufi aí, que está doido para falar, que ele está pondo um monte de questões aí. Vamos lá, Tufi, vamos ouvir você também. Obrigado, professor Gerson. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero fazer coro ao professor Renato. A apresentação impecável. Gostei muito, professor Pedro. Está de parabéns pelo excelente trabalho que está desenvolvendo. Eu fiquei, sinceramente, muito impressionado com o seu trabalho, tá? Aprendi bastante. E eu tenho algumas questões aqui. Eu vou perguntar o que o professor Renato falou que ia perguntar, sobre o teste adaptativo computadorizado. Professor, na verdade, eu gostaria de saber, primeiro, é plataforma própria ou foi adquirida? E se própria, como que é a história do desenvolvimento dessa plataforma? Ou, por favor, conte a história desse teste adaptativo computadorizado, por favor. Muito obrigado, professor Tufik, professor Renato, pelas palavras. Fico muito, muito feliz mesmo que a apresentação tenha atendido aí aos nossos objetivos. Falar um pouquinho sobre o TAC, é por isso que eu quis trazer um pouquinho além do OSCE, eu acho que é uma ferramenta a mais, né? E por que surgiu a ideia do TAC? Porque fazer 10 estações de OSCE, eu não sei o quão é viável, né? O custo é muito alto.
é muito alto, o custo operacional é muito alto, o custo financeiro é muito alto, e começa a ficar uma coisa impraticável. Na verdade, até a disposição física de salas, né? Agora a gente tem um prédio novo de ambulatórios, a gente está planejando talvez aumentar, né? Mas a gente não tinha nem área física para fazer 10 estações, né? E aí a gente pensou em, vamos criar um outro instrumento que avalie uma habilidade, uma competência parecida. E até então a gente tinha na cabeça que isso ia se correlacionar com a prática, mas é diferente, né? São habilidades diferentes. Com relação à plataforma, a gente criou aqui, internamente, a gente tem um técnico muito bom, que é o que fez o nosso sistema do tablet também para o OSCE, e ele é a etapa fundamental do nosso processo seletivo. Então a gente criou essa plataforma, que funciona muito bem, assim, falando de forma muito sincera, acho que a gente tem quase 10 anos de TAC e não tivemos nenhum problema de plataforma. Olha, teve problema, caiu, perdemos dados, travou. Não. A gente treina também exaustivamente antes da prova. Então a gente passa uns 2 dias treinando todos os caminhos, né? Isso é a nossa comissão de prova, nós vamos lá, os membros da comissão, e testamos caminho por caminho, se teve algum problema, erro de digitação, vídeo que não rodou, alguns têm áudio, né? Então, por exemplo, estação de saúde pública, né, da saúde coletiva, algumas vezes é uma entrevista, uma reportagem de um jornal, e aí ele tem que ouvir, e aí ele vai dar a conduta, o que o colega falou, o que está esperando na UBS para ser atendido, está reclamando disso, sabe? Coisas desse tipo e que são abordadas ali de uma forma diferente. Então, muitas vezes a gente precisa de alguns fones de ouvido, todos têm que estar funcionando. Então, assim, também tem uma estrutura difícil, mas muito mais simples do que a do OSCE. Muito mais simples, né? Uma coisa que a gente tem que se atentar no TAC é que todas as máquinas devem ser iguais. Todos os computadores têm que ser igual. O tamanho da tela tem que ser igual. E as respostas, que são testes, né, elas saem de maneira randômica. Então, para o candidato do lado, o computador fica ao contrário. Fica um para cá, o outro para lá. Mas para diminuir qualquer possibilidade de cola, as respostas são randômicas. Então, o que é letra A para um é a letra D para o outro, né? Isso ajuda também, dá uma credibilidade um pouquinho maior. Professor, e só para terminar, eu vi no slide que o senhor envolve 200 pessoas no processo. A gente sabe que realmente esse é um dos... mais do que o custo, esta talvez seja, se não for tanto quanto, mas é uma dificuldade enorme, né? Dessas 200, daria para o senhor fazer a qualificação? Quantos são médicos, quantos são enfermeiros, quantos são técnicos? Aproximada, pelo menos, professor? Geralmente, em torno de uns 70 médicos, 70 a 80 médicos que são os avaliadores. Tá. Mas aí umas 10 ou 15 pessoas que são médicos, professores da coordenação. Então, mais umas 15. Então, dá quase uns 90 a 100 médicos. Depois a gente tem mais uns 50 atores. Nós não utilizamos atores profissionais, Tá. Porque a gente acha que quanto menos interação o ator tiver, menor o risco de ele interferir no desempenho do candidato. O ator tem que ter um papel muito simples. Muito simples. Ele tem que obedecer uma regra, um fluxo. Tem pessoas que pensam diferentes, e que um ator profissional vai ter uma atuação melhor. A gente pensa um pouco diferente, né? Então, uns 50 atores e uns 50 que a gente chama de fiscais. Tem que ter toda uma estrutura para que as estações, as ilhas, rodem ao mesmo tempo. Então, a gente tem alguns fiscais de corredor que vão levando os candidatos até o local.
Nós funcionamos com uma forma de placas. Então, a gente tem uma plaquinha vermelha na frente de cada uma das ilhas. Enquanto o fiscal está com a plaquinha vermelha, não está pronto. Verde, está pronto. Todas as salas estão preparadas, os candidatos estão cadastrados. Quando todas as 10 ilhas estiverem com a plaquinha verde, toca a campainha e os candidatos entram. Então, é uma estrutura que exige muita gente. A gente agradece demais, assim, lógico, isso é um processo seletivo, ele tem o seu custo, as pessoas recebem por isso. Mas tem também um trabalho de equipe institucional, sabe? Em que a gente valoriza e busca valorizar isso, porque eu acho que é um trabalho de equipe mesmo, de vestir a camisa e vamos lá, por mais que isso, que tenha o recebimento de um valor financeiro, mas é um trabalho em equipe que traz resultados muito legais. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito bom, Pedro. Valeu, Tufi. Tem algumas perguntas já aqui, enquanto os moderadores vão se preparando aí para mais perguntas. O Newton Jim Mori, o Jim faz tempo que eu não o vejo, pergunta se o seu currículo aí, Pedro, ele é com metodologia ativa, se tem aprendizagem baseada em problemas, se vocês fazem OSCE com regularidade ao longo do currículo ou não. Sim, o nosso currículo ele também é multimodal, né? Então o currículo mudou agora. O professor Aristides pode falar isso com muito mais propriedade do que eu, né? Ele é o nosso responsável pelo conselho de curso, então ali é a fonte da resposta. Mas nós temos algumas disciplinas que utilizam PBL, nós temos alguns OSCEs curriculares em algumas áreas, e temos também um currículo modular, né, atualmente. Ok, porque ele coloca a questão da uma medida confiável das habilidades clínicas aqui, se o desempenho não deve ser amostrado, né, com a variedade de problemas do paciente, né? Então você pode fazer recortes aí de estações diferentes, como você mostrou, né? Coleta de dados, exame físico, procedimento, e aí poderia usar um formato, né, do PACES ou do OSDER, né, para um resultado diferente. Isso é um estudo bom. Para seleção é complicado, né? Mas eu acho que para graduação é uma ideia muito boa, viu, Jim? O Vinícius Magalhães Rodrigues Silva perguntou se é atores profissionais. Você já explicou a sua opção aí, né? Que eu também acho complicado a gente trabalhar com performance de atores profissionais, ainda mais em avaliação, né? E a Regina Costa perguntou se a viabilidade de propor esse modelo para a prova do SUS, né, que os residentes chamam de leilão, né, que é uma prova aí que só tem a fase teórica, né, pelo que eu saiba. Queria mais uma rodada, então, Renato, vamos lá. Eu só falar um aspecto em relação ao ator. A gente utiliza ator profissional. E é interessante que a gente tinha um pouco de receio de como seria a atuação deles, mas o preparo do ator, como você mesmo comentou, Pedro, em que você estabelece quais são os parâmetros e quais são as medidas necessárias que ele pode, até onde ele pode balizar o ator, é uma coisa muito interessante. E tem aí o lado profissional da coisa que é favorável, né? Olha, você só pode fazer isso, você não sai daqui e vai até ali. E eles já estão com a gente já há algum tempo, é o mesmo grupo de atores que faz esse tipo de cenário já, tanto no processo seletivo, quanto também na graduação, e volto a insistir que o OSCE entrou na graduação depois de ter passado pelo processo seletivo. Então, é uma coisa que a gente acabou derivando, né, para dentro da graduação, isso, e é utilizado em diferentes cenários também. Os atores, eles atuam de uma maneira, esse grupo de atores em particular, atua de uma maneira bastante razoável, uma coisa que, eu imagino que, eu acho que tem prós e contras, mas dá para a gente limitar bem esse grupo aí. Tá bom? Eu não sei se você comentou, Pedro, aí vai a minha pergunta, quantos casos e quais são os steps para o TAC? Fiquei interessado no TAC. Quantos casos que vocês utilizam para cada análise e quantos passos o indivíduo chega até o desfecho final? Ou viveu, ou morreu, ou teve algum tipo de desfecho não aceito, não esperado? Esse número é variável. Então, normalmente são 5 casos, mas nós já trabalhamos com 4 casos, porque, por exemplo, o caso
de ginecologia era junto com o caso de pediatria. Então, era uma mulher que tinha sífilis, e a criança nasceu com sífilis congênita, evoluiu com uma icterícia e uma colestase neonatal. Então, as questões foram juntas. Então, o número também de caminhos é diferente. E o número de respostas também pode ser muito diferente. Dependendo, tem algumas questões que com 3 respostas o paciente morre. Se o indivíduo for colocando errado, o paciente evolui a óbito. E aí vem a frase, se o paciente evoluiu a óbito, e aí abre a questão de saúde pública. Entendeu? Abre a questão de pediatria. Ele sabe que ele errou, né? Mas foi feito. É mais ou menos como o caminho, né? Para quem, né, todos nós fizemos a TLS, a hora que o negócio vai andando por um caminho errado, a gente sabe que, errei. Perfeito. O Pedro, Luiz Viana, mais alguma pergunta que você queria acrescentar? Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui, assim, para o Pedro e para todos aí que tem alguma experiência já com osso. Se existe a possibilidade, ou seja, existe esse modelo, de repente você utilizar o ósseo com peso. Você tem o ósseo, tem o TAC, pode ter a simulação e a prova teórica. Se você distribui, ou tipo assim, pelo que eu entendi, tem o somatório da avaliação, o paciente, o estudante, né, o candidato se sai muito bem na prova teórica, mas a gente sabe quando chega, quando esses tipos de avaliação, você vê pela simulação do ATLS, por exemplo, tem candidatos que ficam nervosos, né? Emocionalmente, o cara fica abalado, não necessariamente ele é um candidato ruim, mas no momento que ele está sendo testado ali né, na simulação, na parte prática, ele não tem um desempenho tão bom. Então, como é que você faz para tentar equilibrar essa questão da teoria com o ósseo, com TAC, ou simulação prática, enfim, e qual o peso que você dá, ou eventualmente 50-50, tanto faz? A gente utiliza 50 teórica, 40 prova prática, que é composta, né, pelo OSCE e pelo TAC, e 10% a arguição de currículo. Mas isso são normas, na verdade, para processo seletivo, são normas da Comissão Nacional de Residência Médica. Então, eu não posso pegar e falar, não, minha prova objetiva vai ter 20% e o OSCE 70%. Não, esses parâmetros são previamente estabelecidos, a gente tem que trabalhar com essa medida, né? Muito Então, bem. tem muito como... Vamos ouvir o Ramiro primeiro, Ramiro. O Ramiro está doido para falar e depois o Renato já emenda também. É só um complemento, né? Em sequência, algumas coisas que a gente já tem discutido aqui. Eu só queria elogiar também a apresentação do Pedro Lourenção, que foi excelente, né? Mas eu queria que ele colocasse, assim como o Renato e o Luiz Viana também, como é que eles veem a questão de, na seleção de um residente, de alguma forma contemplar a avaliação de habilidades não técnicas, né, dos soft skills, né? Eu posso falar? Pode, pode. Então, eu acho que esse ponto aí, é fundamental, né? Eu converso muito com meus residentes que um cirurgião, na verdade, profissional, não só um cirurgião, você não forma só pela técnica. E arrisco a dizer que a técnica talvez seja até o mais simples. A conduta de cada um, perfil, caráter, relacionamento médico-paciente, isso aí tudo, eu acredito que não seja tão valorizado quanto deveria na formação de cirurgiões. Então, acho que esse ponto é fundamental, né? Eu discuto muito com nossos residentes, né? de acompanhar o paciente. Não é, eu vou operar uma vesícula, isso já está muito batido, mas sempre vale a pena dizer, não vai operar uma vesícula, vai operar um paciente, tem que conhecer o caso, porque senão você vai sair daqui sabendo só operar, não vai conseguir conduzir, esse é o objetivo, né? A cirurgia é uma parte do tratamento, uma parte do terapêutica. Você tem que saber fazer, tem que ter técnica cirúrgica também.
mas eu fico muito receoso com alguns formatos, alguns modelos de residência que focam muito só na parte prática, só na técnica cirúrgica, só na cirurgia em si, e os pacientes às vezes são mal conduzidos, e isso deixa o residente, o aluno, muito confuso, né? Então, eu acho que essa colocação de Ramiro aí é fundamental, e até gostaria de ouvir o que os outros pensam, né, em relação a isso aí, que é um ponto que me deixa realmente muito aflito hoje em dia. Fala em ordem ao contrário agora, tá, Pedro? Fala antes, então, rapidinho. O nosso processo seletivo, a segunda fase, que entra os ossos, a gente costuma, os nossos cenários são cenários clínicos, como foi colocado. Os nossos checklists, eles são divididos em 2 subgrupos. O primeiro subgrupo, que vale 30%, que são aspectos técnicos. E o segundo subgrupo vale 70% da nota de cada caso, que são os soft skills. Então, isso declarado em edital. Então, o candidato que lê o edital, ele vê que, se ele passar pela segunda fase, ele vai ser avaliado, claro que tecnicamente, o pano de fundo é um caso clínico, mas o que ele está sendo avaliado é não só do ponto de vista técnico, mas como ele se comporta como pessoa. Então, profissionalismo, trabalho em equipe, ética, enfim, todos esses aspectos são levados em consideração em todos os casos. E a gente utiliza esse recurso que o Pedro comentou, de mesclar especialidades na execução do caso clínico. Então, até para tirar um pouco, desmistificar um pouco, eu vou fazer agora um caso de cirurgia, agora eu vou fazer um caso de pediatria. Então, a gente acaba unificando, ou não unificando, mas unindo esses silos para justamente quebrar um pouco a compreensão do candidato, e que ele entenda que o que a gente quer mesmo é que um cara que seja ético, profissional, que trabalhe em equipe e que saiba fazer a condução clínica também. Excelente colocação, Ramiro. Eu também gostei muito dessa colocação. Essa questão que eu apresentei era uma questão totalmente técnica, né? Ela não tinha uma interação, né? Era uma situação assim. Mas tem algumas questões que realmente o peso da resposta, do gabarito, é muito maior para coisas do tipo: identificou-se ao paciente, esclareceu para a família, tomou a conduta de uma forma ética, né? Então, infelizmente, aí por um lado que a gente fica triste, a gente vê coisas absurdas na própria prática. A gente vê condutas assim, que você fala, como pode isso? E aí a gente fala, puxa, a prova seleciona, porque essa pessoa tira 0 na estação. A gente consegue colocar uma nota muito baixa se ele tomar uma conduta não só técnica, mas envolvendo outras habilidades absurdas, né? Então, eu acho que essa é uma ferramenta que o OSCE traz e que é muito valorosa, sabe? E o Pedro, tem uma outra questão importante também, complementando essa questão do Ramiro. Infelizmente, a gente ainda não tem uma inserção de simulação ao longo de todo o currículo, mas a gente sabe que tanto o teste de progresso, né, com provas objetivas, quanto um OSCE, se fosse feito, né, para vários momentos da formação, ele poderia fazer uma boa avaliação do currículo da instituição, né? Você pode fazer uma boa avaliação institucional dessa forma. E aí, uma pergunta que sempre cabe é o seguinte: como é que estão saindo os alunos de vocês aí? Estão indo bem? Não estão indo bem? Porque a gente sabe em off que nossos cursos públicos andam com problemas de aprovação dos seus estudantes nos concursos de casa mesmo, né? Isso não é segredo para ninguém. A gente não consegue discutir isso a nível assim maior, né? O pessoal tem um medo de mostrar isso, mas pelo menos internamente devia ser usado esses dados para rever, né? Então esse é um aspecto importante, né, da avaliação, para olhar para dentro da própria estrutura do currículo e rever. Como é que você vê isso e os demais também componentes aí da nossa discussão de hoje? A gente geralmente olha esses dados, né? Então a gente tem um diálogo com o conselho de curso, então a gente leva alguns dados. Se eu falar que a gente está, como professor da instituição, plenamente feliz, é mentira, né? Eu gostaria que 100% fosse aprovado, mas não são, né? Mas eu acho que o importante é o processo seletivo selecionar
os melhores. Mas a gente pensando nos nossos alunos, né, a gente tem o olhar e usa esse processo seletivo também como uma ferramenta para direcionar determinadas medidas que possam ser realizadas. A gente fez um estudo interessante aqui da correlação do desempenho no teste de progresso com a prova de residência. E o teste de progresso consegue predizer o desempenho da prova objetiva da residência, não do OSCE. Do OSCE não deu significância estatística. Mas para a prova objetiva ele prediz, a gente coloca o indivíduo numa curva, né? E essa área sob essa curva correlaciona estatisticamente com o desempenho dele, com a nota na prova objetiva. É bastante interessante isso, né? E o teste de progresso serve como uma ferramenta para a gente, se essa turma está tendo um desempenho pior, essa turma a gente vai precisar ver, porque eles não vão conseguir passar daqui 2 anos, né? Ou 3 anos. Pudesse dar uma colaboração nessa questão, Gerson, eu acho que a avaliação de uma prova de seleção não ajuda tanto você ter uma ideia do desempenho dos alunos da sua escola. Acho que o teste do progresso ele é mais eficiente, as avaliações comparando o desempenho numa situação ou de outra são melhores do que nas provas de seleção. Quando a gente fala de seleção, a gente vai estar falando da competição entre os melhores alunos de todas as escolas. E a gente sabe que em todas as escolas nós temos alunos brilhantes, que serão capazes de se desempenhar muito bem nas seleções. Então, para avaliar a qualidade do ensino que a escola está dando, talvez focar exclusivamente na prova de seleção para a residência não seja a melhor opção, mas sim ampliar o leque. Como avaliar exige um leque diferente de métodos. Abre os leques e vamos ver nas avaliações internas, nas avaliações externas da instituição, no teste do progresso, como é que a escola está se desempenhando. Era isso. Muito bem. Renato? Eu acho perfeita a colocação do Aristides. Achei muito, muito precisa. Até mesmo porque a gente não tem resposta para dar, porque a nossa primeira turma se formará este ano. Então, está todo mundo com dor de barriga para saber como é que vai ser o desempenho deles, porque, querendo ou não, é um ponto de desfecho importante, né? Como é que é o resultado de cada aluno egresso de uma determinada faculdade, daquilo que ele deseja, que é se formar numa determinada especialidade, né? Sendo isso, a gente precisa ficar atento e, como foi comentado, essa avaliação é feita de maneira, eu diria que, sistemática, né? Olhar o desempenho dos alunos que serão futuros egressos em breve. A gente não sabe só como é que eles como será o comportamento deles no momento que eles executarão as suas provas, os seus processos seletivos. Queremos muito, oxalá que dê certo, que 100%, sabemos que não vai ser, mas 100% é o que a gente deseja, como todos nós. O que a gente quer é que o desfecho final para todos nós que aqui trabalhamos com ensino médico seja ter excelentes candidatos executando excelentes capacitações como especialistas. Porque serão nossos médicos no futuro, serão nossos médicos da nossa família no futuro. Nós queremos ser os melhores mesmo, né? Então é por aí mesmo. Muito bom, Renato. E aí, Luiz, alguma colocação sobre essa questão de avaliação institucional usando provas teóricas e práticas? Eu acho que foi assim, uma excelente discussão aí, bem completa, né? Concordo com o Renato e o que o Aristides falaram. E é isso, eu acho que quanto mais a gente buscar uma melhor formação para esses médicos hoje, quem será beneficiado somos nós no futuro. Eu acho que o objetivo de todo mundo que trabalha com ensino é isso, é realmente buscar uma melhor. Eu luto muito, né? Infelizmente, pelo menos no hospital que a gente está, como eu falei, não tem como a gente implantar um sistema desse, principalmente pelo custo. A gente hoje está batalhando aí por coisas bem mais simples. Mas espero, né, faço votos que a maioria dos hospitais consiga
para que esses residentes, esses médicos já venham com uma seleção melhor. Porque se a gente for entrar aí em uma questão muito maior, que eu sei que não cabe aqui, a questão de mais médicos, está abrindo muita faculdade, está entrando, né, muito profissional do mercado, com a qualidade, no mínimo, questionável, uma formação questionável. Então, tudo que venha a somar, qualificar e a selecionar esses profissionais, eu acho que é bem-vindo, né? E, mais uma vez, parabenizar aí a Pedro pela apresentação, o Renato pela discussão excelente. Para mim foi ótimo, né, essa experiência aqui. E agradeço mais uma vez a Ramiro pelo convite. Ok, e o professor Tufi, que está sempre ligado nas novidades para levar tudo lá para a FACERES, porque o Tufi ele vai amontoando as coisas lá. Como é que você vê isso, Tufi? Veja bem, sobre essa questão dos candidatos, eu acho assim, nós temos uma visão um pouco diferente na FACERES do que boa parte das faculdades. A gente acredita na terminalidade da formação. Por quê? Este fenômeno que o professor Gerson citou, dos candidatos não passarem na própria casa, tem um outro fenômeno paralelo que, para mim, é muito mais preocupante, professor, que é de uma parcela expressiva dos formandos não sequer cogitar prestar residência. Este é um fenômeno que tem sido observado tanto nas faculdades públicas quanto privadas. Então, eu acredito que o OSC ele seja talvez uma forma de não só avaliar, como também de instruir o nosso graduando, uma forma de aprendizado, uma forma da coordenação, da direção do curso, ter uma ideia de, perdoem-me o termo, a quantas andam as habilidades, as competências dos nossos graduandos. Então, nós estamos num processo de implantação do OSC em várias etapas da graduação. Por isso que eu perguntei para o professor Pedro, a gente sabe que o que me faz aumentar a admiração pelo professor Pedro e pela Faculdade de Botucatu é que o que ele apresentou é uma verdadeira operação de guerra, que a mobilização vejam, o que ele falou é muito grande. E é muito grande não a nível local ou regional. É grande, professor, arrisco-me a dizer que é grande a nível mundial. Porque você mobilizar concatenadamente 200 e poucas pessoas para trabalhar tudo sincronizado, tudo cronometrado, isso eu nem imagino, perdão, quanto tempo vocês devem levar para organizar um processo tão bem feito e de grande impacto, que é, afinal de contas, a seleção num processo de residência. Mas nós estamos caminhando a passos largos para implantar isso ao longo da nossa graduação e temos visto a dificuldade que é essa tarefa. Então, é isso aí, professor. Bom, duvido, no próximo fim de semana teremos o Revalida, 10 e 11 de julho. Tem 14 locais simultâneos com 200 pessoas para 180 candidatos. Tudo sincronizado. Tá? Pergunta aqui, Pedro, para você, se você tem gravado as estações e a questão de recursos judiciais em relação ao exame, como é que vocês têm trabalhado com isso? São duas questões bastante atuais, né? Então, a gravação é um recurso bastante complexo de ser feito para todos esses 600 candidatos, né? Então, a gente consegue fazer registros, não de 100% de tudo o que acontece, mas a gente tem registros de grande parte do processo do OSCE em si. Recursos judiciais, hoje, é praticamente um sinônimo de residência médica. Quando eu estive na Coreme, né, foram 4 anos,
Por vezes, eu cheguei a falar assim, puxa, acho que eu preciso fazer um curso de Direito. Porque eu não saía do escritório aqui da AJ, né? Então, no processo seletivo tem muito, no dia a dia da residência médica tem muito, né? Então, a gente abre a possibilidade de recurso extrajudicial, né? E a gente responde aos recursos. Da prova prática, são muito poucos os recursos, muito mesmo. Muito menos do que da prova objetiva. Mas, assim, não tem comparação, é 50 vezes menos. Eu acredito que o candidato, ele sabe que ali ele errou, ele não tem o que encontrar no parágrafo tal, a pontuação me deixou em dúvida e eu coloquei a letra B. Agora, para a prova objetiva, aí o número de recursos é uma coisa extraordinária. A gente montou um sistema, o nosso mesmo técnico montou um sistema para resposta e distribuição de recursos para os autores, tamanho ao número, né, de recursos. O nosso concurso tem 3.000 candidatos. Imagino o concurso da Secretaria do Estado, que tem 9.000, 10.000 candidatos. Né? Estranho, eu pensava o contrário. Mas o senhor tem razão, né? É muito comum. Na prova objetiva é um terror para a gente, mas na prática não. Tem uma outra pergunta aqui do Emanuel Conrado Souza sobre com essas ferramentas de avaliação no processo seletivo, né, com essa experiência, vocês têm notado uma mudança no perfil dos residentes aprovados? Como é que, ao longo desse tempo todo aí, né, vocês com experiência nesse processo, têm visto isso? Por motivos tortuosos e não desejados, a gente vai conseguir responder isso ao final desse ano, talvez. Porque em 2021 nós não tivemos a prova prática, infelizmente, por conta da pandemia. Então, a gente vai buscar, de acordo com as avaliações dos residentes, as avaliações regulares. Para alguns programas, não vou dizer que para todos vai ser possível, mas para alguns programas, ver o desempenho desses residentes, os que tiveram prova prática e os que não tiveram prova prática ao longo dos seus anos de residência. Né? Então, a gente tem a avaliação estruturada, uma avaliação bem ampla, né? Que também avalia competências, e isso é regular. Né? Então, a gente vai tentar comparar. Será que o OSCE, talvez a gente consiga, não sei se a gente vai conseguir responder plenamente essa pergunta, mas será que o candidato que foi selecionado com o OSCE, com a prova prática, ele desempenha melhor determinadas competências durante a residência? Né? Lógico que isso é dinâmico, porque durante a residência ele também está se formando, ele está aprendendo novas coisas. Mas, acho que é um estudo que a gente planeja aí, um estudo que não aconteceu de forma planejada, mas em virtude do momento que vivemos, talvez traga algum fruto aí para entendermos melhor a seleção. Muito bom, Pedro. Então, eu vou passar de volta a palavra para o Ramiro, né, para a gente fazer as considerações aí depois dessa moderação e esse debate aqui. Ramiro, você fica à vontade aí para introduzir mais discussão. Eu acho que nós chegamos num ponto aqui em que a gente conclui que fazer uma seleção de residente dentro do melhor padrão possível dá muito trabalho em vários aspectos, né? E o que nós estamos questionando aqui é se isso vale a pena e etc, etc. No momento em que o mercado de trabalho contempla, como o Tufi colocou aqui, que o profissional que conclui o curso ele pode ser aproveitado de várias maneiras, né? Em que a nossa geração aqui, eu acredito que o Pedro é um pouquinho mais novo, né, Pedro? Mas os restantes aqui, Tufi, Renato, eu, Gerson, Aristides, né? Nós somos mais ou menos contemporâneos, né? E no nosso tempo a residência era realmente o grande objetivo, o grande mecanismo de especialização. Mas enquanto o mercado de trabalho absorver o recém-formado de várias maneiras, né? Ou ele, como a gente está vendo, configurar estratégias de treinamento que permitam que ele exerça alguma área de atuação sem precisar
do esquema pesado, né, que a gente sabe de um treinamento em residência médica, a gente vai notar que os egressos de todas as escolas vão procurar várias alternativas, né? Várias alternativas. Mas voltando à nossa questão da seleção, Pedro, você deixou bem claro, né, que a expectativa de ver o resultado venha daqui a alguns anos, mas também a gente vê que existem mudanças geracionais, né? E certamente, como eu coloquei agora há pouco, a geração que está concluindo o curso agora e a própria configuração dos cursos de medicina, né, com essas 350, 360 escolas médicas, várias modalidades possíveis, a gente vê, por exemplo, colegas que já têm um curso superior, estão fazendo o curso de medicina, já tendo uma profissão, né? E nem sempre existe uma premência, né, uma expectativa de uma especialização. A gente vê até pesquisadores, né, que vão fazer o curso de medicina e vão continuar desempenhando a sua atividade de pesquisa, por exemplo. É muito variado, né? Eu tenho conversado isso bastante com o Tufi em alguns momentos, né? As escolas médicas estão num momento de transição também. Eu acredito que em algum momento nós vamos ter um alinhamento em que vão ter faculdades com diferentes perfis, né? As tradicionais, escolas mais inovadoras, né? Adaptadas a necessidades regionais. E o que cabe aí é a gente observar que existe uma desproporção muito grande entre as vagas disponíveis de residência médica e os egressos, né? E a gente sabe que existem algumas áreas com ociosidade de vagas e existem outras com uma grande concorrência, né? E a gente observa que alunos bem preparados, mas que procuram áreas com grande concorrência, acabam não conseguindo a aprovação nessas áreas, né? E a gente observa isso de alguma maneira, colegas que têm uma capacitação que permitiria que eles estivessem fazendo a sua especialização e não conseguem por uma restrição do mercado, né? Nós temos aqui, por exemplo, 2 cirurgiões pediátricos, em que é uma especialidade que tem uma restrição de vagas, né? Apesar de não ser muito procurada, é uma especialidade que, por vários motivos, que são plenamente justificados, ela restringe o acesso, né? E a gente disponibiliza vagas, por exemplo, em algumas áreas que são importantes em termos de saúde pública, mas acabam não sendo preenchidas porque não interessam para os egressos, né? O grande fato aqui na cirurgia é que eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo de falar desse processo seletivo, como a OSC e o Pedro trouxe a colaboração da TAC aqui, sensacional, né? Como a gente pode aprimorar esse processo seletivo, né? E mesmo assim, a gente tem que entender que o processo de treinamento do residente é muito complexo, né? Muito complexo e está sendo redesenhado agora com a discussão do acesso direto para especialidades, a questão do treinamento de cirurgia geral em 3 anos, né? Isso é um processo que vai se desenhar nesse ano, no ano que vem, né? Nós vamos chegar em algum denominador que certamente não será definitivo, né? Mas é uma adaptação que vai mexer com as nossas sociedades de especialidade, nossas sociedades médicas, e a gente conta sempre com a contribuição de todos, né? Lembrando que o nosso país tem muitas diferenças regionais para serem contempladas, né? E mesmo aqui na região metropolitana de São Paulo, nós temos situações também muito diversas aí a serem atendidas, né? Eu queria agradecer a participação do Pedro Lourenção e também do Renato Carreira e do Luiz Viana e convidá-los a, no mês que vem, estarem conosco de novo aqui nessa nossa série de webinars, né? Lembrando que essas apresentações estão disponíveis no canal do YouTube, né? E nós estamos também muito interessados em receber um feedback
daqueles que têm acompanhado essas palestras, nessas discussões, para que a gente possa inovar nesse conteúdo e ter sempre elementos úteis para a discussão aqui nessa atividade. Tá? Então, agradeço em nome do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e capítulo de São Paulo, e também da ABEM e das entidades que nos apoiam aqui, como a Academia de Medicina de São Paulo, a Associação Paulista de Medicina, a ABLAC, Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Cirurgia, e, finalmente, o apoio muito oportuno também da Meditronic para essa atividade que nós temos desempenhado aqui. Muito obrigado a todos, uma ótima noite. Muito obrigado, parabéns a todos aí, Luiz, Renato, Pedro, um abraço. Obrigado pelo convite, um abraço. Obrigado, tchau, tchau, um abraço. Pedro, muito obrigado, viu? Um abraço. Eu que agradeço o convite, muito bom participar.